Espírito Santo tem nos trazido renovação. É um tempo de renovação, de transbordamento, de orarmos insistentemente por coisas aparentemente impossíveis. Um texto muito conhecido da profecia de Isaías diz: mas os que confiam no Senhor renovarão as suas, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão sem desfalecerem. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão sem desfalecerem. Isaías 40, verso 31, na versão de Portugal. Esse texto vai dizer para nós que há montes que nós precisaremos transpor, que haverá caminhos nos quais precisaremos correr, que haverá trilhas, talvez caminhos estreitos nos quais somente nos será possível andar, mas de um modo ou de outro passaremos por todas essas circunstâncias, diz o texto, sem desfalecer. Os que confiam no Senhor vão voar, correr ou andar sem desfalecer. A jornada de milagres será marcada por orações claras, muitas vezes orações persistentes, irredutíveis, aspas, teimosas, e por coisas aparentemente impossíveis. O anjo disse a Maria, em Lucas 1:27, nada é impossível para Deus. Essa é a nossa confiança, e esse amém de vocês está muito fraco. Nada é impossível para Deus. Aleluia. Nós somos o povo da perseverança, da confiança, do descanso, da paz. Quero contar para vocês a história real de uma jovem chamada Genelli, creio eu seja esse, ou Renelli, porto-riquenha, vivendo em Nova York. Ela estava amaziada com o rapaz, veio de uma família religiosa, essa moça, mas não queria saber de igreja. A diversão dela, o prazer dela eram as festas, os bailes, a dança, e ela se uniu a esse rapaz que também gostava dessas coisas. Ele era bem alto e gostava muito de dançar, e lá ia ela vivendo as suas noites. Mas um dia alguém a convidou para ir à igreja, uma igreja evangélica em Nova York. Ela foi, em 2 reuniões, achou aquilo tremendo, se emocionou, viu como se tudo fosse muito lindo e maravilhoso, mas disse no seu coração: eu ainda não quero deixar a minha vida de curtição, eu quero continuar fazendo as coisas que estou fazendo, e isso ainda não é para mim. Essa moça conseguiu um emprego num lugar muito especial, e por 9 meses trabalhando naquele escritório, naquele prédio muito especial, ela teve uma surpresa no dia 11 de setembro de 2001. Essa moça, por 9 meses, estava trabalhando na torre norte do World Trade Center. O seu escritório ficava no 64º andar, andar 64. E de repente, ela estava com seus colegas trabalhando e ouviu um estrondo e o prédio começou a balançar. E ela e os colegas pensaram que era algum terremoto, alguma coisa estranha tinha acontecido. E o prédio não parava de balançar. E um engenheiro amigo dela, que estava ali no escritório, disse: fiquem tranquilos, porque esse prédio foi projetado para não cair. E aí o pessoal, apavorado, por causa do estrondo e por causa do tremor, ligaram a televisão. E quando ligaram a televisão, viram que o prédio no qual eles estavam estava em chamas. Eles ficaram sabendo disso, Genelli e seus companheiros, ou Renelli e seus companheiros, vendo a TV dentro do escritório. E ela disse: meu Deus, a gente tem que descer. E os colegas disseram: a gente tem que descer. E as luzes começaram a piscar no edifício, e eles disseram: vamos pelas escadas, porque não tem como usar o elevador. Mas o cheiro de fumaça era muito forte.
E mesmo assim eles tomaram coragem e começaram a descer os 64 andares. E ela, trabalhando naquele escritório, gostava muito de usar salto alto. E foi descendo as escadas com salto alto, e uma amiga dela, chamada Rosa, disse: Renelle, tira o sapato para você andar melhor. Ela disse: não gosto de andar, eu vou andar descalça aqui, muito chique. Ela disse: eu vou com o meu sapato mesmo. E elas foram descendo. Chegaram no andar 58, no andar 54, no andar 40, 30, 20, quando estavam no andar número 13, quando estavam no andar 50, mais ou menos, viram uma equipe de bombeiros subindo desesperada para tentar salvar pessoas. Afinal de contas, o edifício tinha mais de 100 andares. E eles passaram por elas com equipamentos, às vezes tendo que parar para descansar, mas subiram os bombeiros e eles continuaram descendo, chegaram até o 13º, ela foi do 64 ao 13º com o sapato, e no 13º ela não aguentou mais, o pé já estava gritando, ela tirou os sapatos. Quando ela se abaixou para tirar os sapatos, houve um estrondo violento, e tudo em torno dela e dos seus companheiros começou a desabar. A Torre Norte, a Torre Sul já tinha ido para o chão. A Torre Norte atingida por um avião comercial, não era um aviãozinho pequeno, vocês sabem disso, um avião de passageiros, estava desabando, e os mais de 110 andares do World Trade Center, Torre Norte, caíram sobre essa moça. Ela conta que quando tudo escureceu, quando as coisas começaram a desabar, a colega dela desapareceu, sumiu, os outros companheiros sumiram, o engenheiro que disse que o prédio não desabaria, mas depois cedeu e começou a descer com eles, desapareceu. Ela sentiu uma pancada muito violenta no seu peito e foi arremessada contra a parede e caiu, e o seu corpo ficou preso, a cabeça ficou presa, os cabelos ficaram presos e ela ficou soterrada. Ela disse: quando aquilo começou a desabar, parecia um sonho, não parecia realidade, parecia que eu estava dormindo. E a fumaça e a poeira eram muito, imaginem vocês, 110 andares desabando. Era muito pó. E o silêncio depois era absoluto. A única coisa que ela ouviu foi um homem, uma voz masculina gritando: socorro, socorro, socorro. Essa moça ficou 27 horas soterrada. Ela foi a última sobrevivente das torres, a última resgatada. Agora veja o que aconteceu. Quando ela estava soterrada, entre um despertar e outro, essa história é contada pelo pastor Jim Cymbala. Entre um despertar e outro, porque ela desfalecia com a cabeça presa e com o corpo todo soterrado, ela orou e disse: Deus, me tira dessa, me dá uma nova chance. Ela sabia, ela tinha plena certeza, ela conta no seu testemunho, ela tinha plena certeza que se ela morresse, ela iria para o inferno. E ela disse: Deus, por favor, me salva. E desmaiou. Passou algum tempo, ela disse, orou de novo, disse: Deus, envia alguém, mostra para os... Porque ela começou a ouvir sirenes, depois de algumas horas, sirenes e mais sirenes, rompendo aquele silêncio, e o barulho de entulhos sendo mexidos. E ela disse: Deus, por favor, faz alguém me achar aqui. Era altamente improvável que essa mulher vivesse, meus irmãos, absolutamente improvável. Ela disse: Deus, manda alguém aqui. E ela tocou uma coisa macia, ela disse, aquilo me reconfortou, vejam só, aquilo me reconfortou. Eu toquei na perna de um homem morto. E quando eu toquei em alguma coisa macia, eu me senti confortada, porque tudo era muito duro. E eu tentava mexer no meu corpo e não conseguia, meus cabelos em forma de trança estavam presos. E eu orei e disse: Deus, por favor, eu não estou aguentando a dor na cabeça por causa da posição. Faz alguma coisa para minha cabeça poder se soltar. E ela fez força de um lado, e primeiro ela arrancou os cabelos pela raiz de um lado e depois arrancou do outro.
mas conseguiu soltar a cabeça. Depois de 27 horas, ela viu uma luz no meio dos escombros, e um homem disse: te encontrei, meu nome é Paul, e disse o nome dela, Janelle, te encontrei, tudo vai ficar bem. E ela segurou a mão daquele homem, e ela diz que todo o tempo que ela segurava a mão daquele homem, ela não conseguiu ver nitidamente o rosto dele por causa da luminosidade. Todo o tempo que ela segurou a mão daquele homem, o coração dela ficou tranquilo, até ele soltar a mão dela. E só soltou a mão dela quando os escombros já estavam sendo levantados de cima dela, e ela foi a última sobrevivente resgatada por 2 bombeiros que estavam puxando os ombros dela. E passou-se o tempo, essa mulher foi entrevistada pela CNN, foi entrevistada no programa da Oprah Winfrey, e deu seu testemunho. E o resgate dela foi relatado inclusive na revista Time, foi noticiado de diversas formas. E ela disse, eu perguntei para as equipes de resgate, cadê o Paul? E eles disseram, não tinha ninguém quando nós pegamos você. Ela disse, mas tinha uma pessoa segurando a minha mão até o momento em que vocês puxaram a pedra. Moça, não tinha ninguém segurando a sua mão. Ela disse, mas tinha, o nome dele era Paul. Não, não tinha. Deus é o Deus que ouve a oração. Aleluia. Essa moça depois que foi resgatada, estava no hospital, ficou 5 semanas no hospital, internada, até se recuperar. Os médicos disseram que ela não iria voltar a andar com a perna direita, por causa do soterrado, dos escombros sobre a perna, esmagaram muito a perna. Mas, por incrível que pareça, a perna dela ficou completamente recuperada. Ela está bem, casou-se com esse rapaz com quem ela vivia, e ela disse, olha, depois que ela voltou a ter contato com ele no hospital, que ela teve contato com ele no hospital, ela disse, olha, nós não podemos mais ficar morando juntos, porque eu tenho um trato com Deus. Eu disse para Deus que a partir de agora eu vou fazer a coisa certa. Ele disse, então a gente vai casar. E eles se casaram, e os 2 são membros do tabernáculo do Brooklyn, servindo ao Senhor. Aleluia. O Deus que ouve a oração nessa noite quer avivar em nós o desejo e a prática de orarmos por coisas que são humanamente impossíveis. Não haveria nenhuma probabilidade, nenhuma, de essa moça sobreviver a 110 andares desabando sobre ela. Mas viveu. E disse para Deus, Senhor, eu vou te servir, e serve ao Senhor. Deus é um Deus para quem não há nada, absolutamente nada difícil ou impossível. Há uma série de impossíveis que só serão possíveis se nós praticarmos a oração. E eu não quero usar isso em termos vãos, mas a oração de conquista mesmo. Eu vou usar o termo conquista nessa noite. Há uma série de impossíveis que só serão possíveis se orarmos orações de conquista. Martinho Lutero, grande reformador, e a gente precisa lembrar sempre ao falar de Martinho Lutero, ele foi usado por Deus para romper com pelo menos 1000 anos de idade das trevas. A reforma protestante foi um rompimento histórico incrível. Deus usou Martinho Lutero de uma forma muito poderosa. Martinho Lutero disse algo absolutamente radical, ousado sobre o tema da oração. Veja a frase dele. Frase de Lutero, usado para romper com pelo menos 1000 anos de idade das trevas. Deus só age em resposta à oração. Olha a frase de Lutero. Deus só age em resposta à oração. Essa era a importância que Martinho Lutero dava para a oração. Jesus disse, quando purificou o templo e pôs para fora do pátio os cambistas, que o templo seria
casa de oração para todos os povos. Para o judeu e também para nós, sem dúvida, o templo é um lugar especial. É um lugar de bênçãos especiais, porque é consagrado para ser usado exclusivamente no culto a Deus. E Deus recebe consagrações. Deus é um Deus de pactos. Templos são locais dedicados exclusivamente a culto. Jesus deixa claro que a casa de Deus, o templo, ele está se referindo ao templo físico ali, seria o mesmo Jesus que dizia que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Entretanto, ele está afirmando para nós que ele é o Deus de consagrações. Cuidado com essa confusão. Tem visto gente fazendo confusão aí sobre o conceito de templo, banalizando a ideia de templo, achando que porque Jesus disse isso lá para a mulher samaritana, o templo perde o seu valor. Seria uma franca contradição no ministério de Cristo. E o Senhor não se contradiz. Ele é o mestre. O mestre disse que a casa dele seria casa de oração para todos os povos, ou seja, seria lugar de bênçãos, casa de respostas, casa de bênçãos. O mestre falou, diz a canção infantil, está falado. Jesus deixa claro que o lugar da oração é o lugar da bênção, ou o lugar da bênção é o lugar da oração. Alguém diria, em cima da fala de Jesus, implicitamente falando sobre bênçãos, ou explicitamente sobre a fala de Lutero, alguém diria, mas se Deus só faz determinadas coisas mediante oração, isso diminui a glória devida a Ele quando tais coisas vêm a acontecer. Alguém diria isso. E nós diríamos, não, em hipótese alguma. E por que não? Primeiro, porque Deus decidiu agir mediante cooperação. É uma decisão dele. Aliás, Paulo disse isso explicitamente, né, meus irmãos? Somos cooperadores de Deus. Amém? Esse é o trato de Deus com sua imagem e ser. Trabalharemos em equipe, ele determinou na eternidade passada. Deus decidiu agir mediante cooperação. Somos de fato sua família. Família é lugar de cooperação. Aliás, esse é o maior propósito da família. No núcleo familiar nós aprendemos a ceder, a amar, a sermos amados, a perdoar, a Família é para isso. E Deus olha para os cristãos e diz: vocês são minha família. Trabalharemos em equipe para o estabelecimento da minha vontade em toda a terra. Por isso Jesus vai nos ensinar a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Orar, portanto, é parte desse trabalho cooperativo de Deus e seus filhos, para trazermos para a terra a vontade de Deus. Em segundo lugar, não é em hipótese alguma algo que reduza a glória de Deus orarmos para que as coisas aconteçam, porque quando nós nos dedicamos à oração, o Espírito Santo impulsiona o nosso coração a vários pedidos. Ou seja, ao erguermos a voz em oração, concordando com a vontade de Deus, nós a trazemos para a terra, e essa concordância com a vontade de Deus, em se tratando de uma relação pai e filhos, poderia ser chamada e deveria ser chamada de submissão. Orar é viver submissão. Eu estava pensando essa semana sobre por que a Bíblia fala por diversas vezes que os servos do Senhor oram de joelhos. Não é a única posição adequada para a oração, evidentemente. Davi fala sobre ele orar na cama. A Bíblia, o apóstolo Paulo fala sobre homens que oram de pé,
Mas a Bíblia por diversas vezes fala sobre pessoas orando de joelhos. Nós sabemos que a postura de joelhos, ou a postura prostrada, fala de uma submissão, de uma diminuição, de um reconhecimento de que aquele a quem eu estou entregando minhas petições é maior do que eu. E eu estava pensando nisso, dizendo: Senhor, porque eu estava sentindo dores nos joelhos. E aí eu quis sentar na poltrona que fica no meu quarto. Não estou dizendo isso aqui que é regra não, tá, gente? Estou falando da minha experiência. Eu sentei na poltrona do quarto. Eu disse: não, porque o que eu estou pedindo é tão radical. Eu vou ter que dobrar meu joelhinho e fazer essa oração de joelho mesmo, reconhecendo a minha total necessidade do Senhor. Não vai ter jeito, não vou poder orar por isso. Esses motivos são muito radicais, vou ter que orar de joelho. Oração é submissão. Aliás, mesmo antes de abrirmos a boca, impulsionados pelo Espírito Santo a fazermos as nossas petições, só a disposição para orar, só a disposição ou o ato de pararmos para orar, por si, já é um ato de submissão. Parar, oh glória, parar para orar, é coisa de um coração dependente, quebrantado. Esse era o entendimento, essa dependência, essa submissão, era o entendimento de um dos gigantes da fé chamado George Miller. George Miller viveu no século XIX, 1805 a 1898. Nasceu na Alemanha e se converteu aos 20 anos por causa das missões morávias. Foi para a Inglaterra em 1829 e trabalhou para o Senhor até o fim da vida. Foram mais de 60 anos de serviço abnegado ao Senhor. Olha só o histórico desse homem. Eu vou citar trechos do histórico dele, que fazem parte de uma reportagem da revista Impacto, de 2007. Vou citar trechos da vida de George Miller, para depois falar uma fala de George Miller. Citar uma fala dele. Miller iniciou 117 escolas, que educaram mais de 120 mil jovens e órfãos. Distribuiu 275 mil Bíblias completas em diferentes idiomas, além de porções menores da Bíblia. Sustentou 189 missionários em outros países. E a equipe dele chegou a ser composta por 112 assistentes. O maior trabalho de Miller foi nos orfanatos em Bristol, Inglaterra. Ele começou com 2 crianças, o trabalho foi crescendo com o passar dos anos, chegou a ter 5 prédios construídos por ele mesmo, para nada mais, nada menos que 2.000 órfãos, sendo alimentados, vestidos, educados e treinados para o trabalho por meio do ministério de George Miller. Ao todo, computa-se pelo menos 10.000 órfãos que passaram pelos orfanatos de Miller durante toda a sua vida. Para que a gente tenha ideia da grandeza desse ministério, em libras esterlinas seriam 26 mil libras por ano. Em dólares, Miller recebeu para o sustento da obra algo em torno de 7,5 milhões. Só pela oração. Ele sequer pedia doações. Isso entrou para a história. Miller não pedia doações e não aceitava doações de pessoas que vinham com dinheiros de fonte duvidosa. Esse foi George Miller. No decorrer da sua vida, esse gigante da fé, um dos grandes nomes da história da igreja, dizia o seguinte: orar não é vencer a relutância de Deus. Orar é submeter-se à vontade de Deus. Quem ora é submisso. Quem é submisso
ora. Quem é quebrantado, ora. Quem entende que Deus é grande e que a mão do homem é pequena, ora. Nós vamos unir agora alguns conceitos. Diga: Deus só faz certas coisas mediante oração. Mas agora eu quero completar a frase de vocês. Veja só, isso não diminui a glória devida a Deus, pois quem ora está se submetendo à vontade dele. E, em primeiro lugar, a vontade de Deus é que tenhamos comunhão com Ele. E a oração, evidentemente, é uma das principais maneiras de cultivarmos essa comunhão. Por si só, orar já é uma bênção. Parar para orar é comunhão. Em segundo lugar, quando nós oramos, somos impulsionados pelo Espírito Santo. Estou falando de uma oração que parte de um coração disposto a orar tudo que Deus quer que eu ore. Se orarmos baseados nas promessas de Deus, estaremos orando em cima daquelas coisas que Deus mesmo planejou. Deus planejou algo e por isso nós oramos. Consequentemente, a nossa oração honra a palavra de Deus. Oramos o que Deus falou. Oramos o que Deus planejou e revelou. Em terceiro lugar, se temos uma vida dedicada à oração, é de se supor que oramos baseados nas promessas de Deus, e orando baseados nas promessas de Deus, quando elas se cumprirem, normalmente iremos louvá-lo, iremos honrá-lo. As nossas orações produzirão maior glória ainda para Deus. Mas há um problema. Muitas vezes, quando Deus promete coisas a uma pessoa ou a um grupo, a palavra dele é a revelação daquilo que ele quer fazer, e essa revelação só se concretizará se houver oração. Ou seja, há promessas de Deus que não se cumprirão se não houver oração. Ué, mas Deus nos falou? Não falou? Sim. Mas nós precisamos entender que por vezes a sua palavra é a revelação daquilo que Ele quer fazer, e Ele fala para que nós oremos, para em nós orarmos a coisa vir a acontecer. Pastor, vamos ver alguns exemplos disso na Bíblia? Vamos. Gênesis 25, versos 20 a 21, é o primeiro exemplo que precisa nos chocar. Deus tem promessas para você específicas. Temos alguma pessoa aqui que tem promessas específicas para a própria vida? Aleluia. Olha o que esse texto diz. Era Isaac, da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. Diga comigo: o Senhor ouviu a oração de Isaac. E o texto diz que Isaac orou E o texto diz: o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Qual o problema do texto? O problema do texto é que em Gênesis 21, Deus diz para Abraão, pai de Isaac: em Isaac será chamada a tua Ué? Deus prometeu para Abraão. Evidentemente Abraão compartilhou com Isaac a promessa. Deus falou: meu filho, que você é o filho da promessa, não é teu irmão Ismael. É por meio de você que Deus separará uma geração para ele. Nações virão a partir de mim, através de você. Isaac se casa e a mulher dele é estéril. E se ele se conforma e diz: mas Deus prometeu, Deus falou que virão nações de mim, meus irmãos, Isaac perderia a bênção.
Porque o texto diz que o ventre de Rebeca foi aberto porque Isaque orou. Olha para o seu irmão e diz: ore pelas promessas. E às vezes a oração vai ter que ser insistente. O Senhor prometeu: cumpra a tua palavra. Cumpra, Senhor, a tua palavra. Isaque. Temos alguém aqui com essa unção isaquiana? Precisamos seguir o exemplo de nosso pai, nosso patriarca Isaque. Um homem que ora para que a promessa se abre o ventre da minha mulher, o Senhor prometeu. Isaque orou insistentemente. Agora veja só, hein? Alguém diria assim: como Isaque teve de orar insistentemente se Deus tinha feito a promessa? É o inverso. Isaque orou insistentemente porque sabia que havia uma promessa. Ele sabia qual era a vontade de Deus. E em cima disso, orou com persistência. Cumpra, Senhor. Aliás, não foi só Isaque que fez esse tipo de coisa. Alguém, e ao final da leitura eu vou perguntar quem, ensinou persistência, mas praticou persistência na oração. Leia Hebreus, o qual nos dias da sua carne, diga comigo, nos dias da sua carne. O que o texto vai dizer agora é algo que aconteceu mais de uma vez. Nos dias. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. De quem esse texto está falando? De Jesus de Nazaré. Hebreus capítulo 5, verso 7. O sacerdote segundo a ordem de Mel. O texto diz que por várias vezes, em outras traduções, nos dias ou durante os dias da sua existência terrena, por várias vezes Jesus no seu a sós com o Pai, na última vez lá no Getsemane, diante dos 3 discípulos mais chegados, Jesus chegava diante do Pai com clamor, o texto diz com forte clamor, súplicas, lágrimas, se derramava diante do Pai e dizia: Pai, livra-me do mal, defende-me, ó Pai. Eu creio que se o nosso Senhor foi tão persistente assim, diante do Pai, nós, mais do que nunca, precisamos manter acesa a chama da persistência na oração para conquistarmos coisas impossíveis. Mais do que nunca. Se mantivermos acesa a chama da persistência, coisas incríveis irão acontecer. Aliás, Jesus disse que se nós crescêssemos, e o ato de orar é uma prova de fé, quem muito ora o faz, pois muito confia ou muito depende. Quem muito cresce, quem muito orasse, faria sinais, operaria sinais grandiosíssimos. Em Lucas 18, um texto que com certa frequência lemos aqui nesse altar, Jesus vai dizer: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, meu Deus, como era terrível,
ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Ela vai parar de me perturbar. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Ouçam com atenção as palavras desse homem. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, diz Jesus, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, ou seja, na visão deles, porque o verso seguinte diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quem ele irá encontrando persistindo em oração? O grande avivalista Charles Finney dizia algo que tem a ver conosco. Quantos aqui estão orando por derramamento do Espírito Santo? Amém. Esse amém de vocês está michuruco. Quantos aqui estão orando pelo derramamento do Espírito Santo? Amém. Aleluia. Agora vai ser hoje. Olha o que Charles Finney, que viu o avivamento, a discussão sobre quantas almas foram convertidas no ministério desse homem. Alguns dizem 500 mil, outros dizem 1 milhão de vidas. Mas verdade é que foi muita gente que veio para Cristo através de Finney. Ele dizia algo muito interessante. Um sinal, ouça, um sinal da proximidade de reavivamento espiritual ocorre quando o povo começa a orar fervorosamente a Deus, pedindo que Ele envie fogo renovado, como prometeu. Um sinal de que o avivamento está se aproximando é quando o povo começa a orar insistentemente por isso, baseado na promessa de Deus. Agora, qual foi a promessa de Deus? Joel capítulo 2: Espírito derramado sobre toda carne, filhos e filhas profetizando, servos e servas e tudo mais. Jesus olha para os discípulos e diz: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então nós temos a promessa de Joel 2, temos a promessa de Atos, fiquem em Jerusalém, início de Atos, né? Até que do alto sejais revestidos de poder. E aí Atos 1 verso 14 diz o seguinte: a postura dos discípulos mediante a profecia de Joel e a palavra de Jesus. Todos estes perseveravam unanimemente em, diga comigo, oração e súplicas. Ué? Súplicas? Pelo quê? Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Em cima da promessa de Joel e da promessa de Jesus, a igreja começou a suplicar. Súplica, vocês sabem, é aquele clamor, é aquela petição doída, normalmente acompanhada com lágrimas, profundamente quebrantada, é a súplica. A igreja começou a orar: Senhor, derrama, cumpre a promessa, e as lágrimas desciam, e os 120 no cenáculo suplicavam a Deus: cumpra aquilo que o Senhor Olha isso, meus irmãos. A igreja não ficou passiva. Um dos grandes problemas é a passividade diante das promessas. Se Isaac fosse passivo diante da promessa, se a igreja fosse passiva diante da promessa, a gente estava esperando até agora o Pentecoste. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, é passar o século I inteiro. Sabe-se lá quanto a igreja teria que esperar até o cumprimento. Deus tem uma promessa para esta igreja. Aliás, não é uma, são várias. De fazer-nos prosperar, de fazer-nos multiplicar, de fazer-nos alargar, de fazer com que pessoas vejam a glória, a graça de Deus agindo neste lugar.
creio sinceramente, que não só aqui o Senhor falou esse tipo de coisa, mas em todo o tempo Deus está esperando pessoas que orem insistentemente em cima da sua promessa. A gente precisava fazer, por exemplo, aqui o Clube dos 9.000, o clube de oração. Vamos ver. Eu creio. Vou orar, vou lutar. Bater a porta, bater a porta, bater a porta, bater a porta. Quantos líderes ministeriais temos aqui hoje? Líderes de célula? Quantos? Pai. Quantos cristãos aqui que querem ganhar almas para Jesus? O Senhor disse, olha aí, em promessa do Senhor: se nós estivermos ligados à videira, se formos ramos ligados à videira, nós produziremos muito, lá em João 15, muito fruto. O Senhor prometeu, Jesus: dá-me vidas, dá-me alma. O Senhor disse que daria frutos. Cumpre a tua palavra. Ore as promessas de Deus. Essa semana, um discípulo amado que está aqui e eu orávamos e o Senhor nos levava a orarmos por alguns motivos bem específicos. A sensação que eu tinha, aquela sensação mexeu comigo, me marcou. A sensação que eu tinha enquanto nós orávamos, ele orava especificamente, eu orava especificamente, era como um fluir de água, mas era uma água que não cobria apenas, era uma água que ia entrando por diversos espaços vazios, como se houvesse objetos por onde a água, ou nos quais a água podia penetrar. Era a sensação que eu tinha enquanto eu estava orando, água entrando por diversos espaços. E eu entendi que quando nós oramos de modo persistente, e agora vou para a segunda característica da oração de conquista, de modo específico, o Senhor entra nos espaços, nos assuntos, nos temas, nas questões mais detalhados, mais específicos que nós poderíamos imaginar. Eu quero olhar com vocês para algumas orações muito claras na Bíblia. A primeira delas está lá em Êxodo capítulo 8, versos 28 a 31. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo, não vades longe. Aí ele diz, politicamente, orai também por mim. Verso 29. E Moisés disse: eis que saio de ti, e orarei ao Senhor. Agora olha o que Moisés afirma: que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Pelo que Moisés iria orar? Para que as moscas saíssem do meio do Egito. Quando? No dia seguinte, amanhã. Deixassem de atacar quem? Faraó, os servos de Faraó e todo o seu povo. Moisés não ia ficar com oração vaga nenhuma. Moisés diz: vou sair daqui, vou ser específico na minha conversa com meu Deus. E o texto diz, a continuação, Moisés ainda afirma: somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor, diga comigo, conforme a palavra de Moisés. O Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Por vezes Deus olha para nós e diz: filha, seja mais clara. Filho, seja objetivo. Quando a gente não conhece o Senhor, eu vou ter que... não sei, vamos ver. Quando a gente não conhece o Senhor, a nossa relação com Ele, como não existe de fato, como filho e pai, ela é apenas algo no campo das ideias.
tudo é muito distante. Normalmente, por ser distante, até mesmo quando a pessoa pede por sua própria família, ela diz simplesmente: ó Deus, faz o quê? Abençoa a minha família. E aí, aqueles homens estão clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os cegos lá à entrada de Jericó: tem misericórdia de mim. Jesus se aproxima, ou os cegos são aproximados. Na verdade, o texto paralelo fala de um só sendo aproximado. É aproximado de Jesus, alguém o leva, e Jesus faz a célebre pergunta: que queres que eu te faça? Porque misericórdia de nós, Deus tem todas as manhãs. Não tem um dia que a misericórdia nos alcance, não nos alcance. Amém? Seja claro, filho, seja específico. Aí ele diz: Senhor, que eu veja. E Jesus diz: vê. Moisés diz para Faraó: eu vou orar, vou pedir para o meu Deus tirar essas moscas, amanhã pararem de oprimir você, seus servos, seu povo. A Bíblia diz: o que Moisés falou para Deus, Deus fez. Há coisas que Deus está esperando que a gente fale persistentemente, coisas impossíveis, e elas irão acontecer. Senhor, o Senhor está vendo meu filho, que ainda é tão frio em relação a Ti. O coração dele ou dela ainda não queima de amor por Ti. De algum modo convença o meu filho, Senhor. Não é abençoa meu filho, não. Diz o que você quer, apresenta a tua petição ao Senhor. Derrama a tua súplica. Juízes, capítulo 13, a partir do verso 8. O texto diz que o anjo do Senhor aparece à mãe de Sansão. Faz a promessa do nascimento do menino. Diz para ela que o menino seria nazireu, separado para Deus desde o ventre. Um menino sobre quem estaria a bênção de Deus na forma de um voto. Ele não poderia, ou por causa de um voto, ele não poderia cortar os cabelos. Seria por toda a vida nazireu, por causa de Sansão. Não poderia cortar os cabelos, não poderia se aproximar de um cadáver, não poderia comer nada imundo. E o anjo diz para a mãe de Sansão: como teu filho será nazireu, você se separa. Ele vai embora. A esposa de Manoá, que é o pai de Sansão, chega para Manoá e diz: olha, um varão chegou para mim e disse isso, isso e isso. Aí entramos no verso 8 do capítulo 13 de Juízes. Olha só, depois que ela fala com Manoá, diz o texto: então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. De novo, Manoá não estava lá. Apressou-se, pois, a mulher e correu, e noticiou a seu marido, e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim, o outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e foi àquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falou a esta mulher? E disse: eu sou. Eu sou. Ego eimi. Anjo, hein? Uma expressão bem enigmática. Bem, Manoá é claro na sua petição. Ele chega para o Senhor e diz que o homem de Deus que o Senhor enviou venha para nós outra vez, para nos ensinar aquilo que nós devemos fazer ao menino que vai nascer. Olha a clareza dessa oração. Manoá é muito objetivo na sua petição a Deus. Deus atende, ele recebe a instrução, e vocês sabem que o anjo diz: o homem, o varão, obra maravilhosamente. Depois que Manoá faz o sacrifício, aquele varão
toca com um cajado, um varão que tinha cajado, um anjo com cajado, um anjo pastor, que isso? Toca ali o sacrifício, sobe o fogo do Senhor, ele sobe na fumaça e desaparece. Algo que depois vai acontecer no Monte das Oliveiras, né? Uma nuvem o cobre. Agora ele vai fazer isso prefiguradamente em Juízes capítulo 13. Lá se vai o Senhor. Um Senhor que ouve orações claras, persistentes e objetivas. 1 Samuel capítulo 1, mais um exemplo de clareza. Temos aqui, é o último dessa noite, uma mulher com espírito angustiado, cheia de amargura, cheia de opróbrio, de tristeza, de vergonha, porque não podia ter filhos, zombada pela sua adversária, Penina, a outra esposa do seu marido, Eucana. Ana chega diante do Senhor e o texto diz, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Que coisa tremenda. Interessante que é muito comum o quebrantamento na oração, né? Vocês notaram que vários textos aqui que eu li envolvem súplica, envolvem choro, envolvem quebrantamento, além de persistência. O texto diz, ela pôs com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana foi clara? Claríssima. Senhor, eu te peço um filho, de que sexo? Masculino, eu quero um homem. Eu quero alguém que seja um líder dentro da minha casa. Mas uma coisa, Senhor, será teu por todos os dias, eu o consagro como nazireu. Deus ouve a oração de Ana. A Bíblia diz que no ano seguinte, depois da bênção de Eli, apesar dos pesares, Eli ainda era sacerdote, ainda era profeta, ele ainda tinha uma bênção a dar. Apesar dos pesares, ele abençoa Ana, e Ana no ano seguinte está lá com um bebezinho chamado Samuel. Clareza, persistência, oração que invade a esfera do impossível. Nessa noite, meus irmãos, o Senhor não está dizendo essas coisas para nós apenas para que a gente saiba o segredo de oração vitoriosa. Esses não são os únicos segredos, evidentemente. Há outros princípios que regem a oração de conquista, a oração que se aposta do impossível. Mas hoje nós ficamos com estes. Deus não está ensinando ou avivando essas coisas em nossos corações para que a gente apenas saiba que elas são assim, mas para que nós vivamos e conquistemos as promessas que Deus tem feito para cada um de nós. Não são poucas, não são pequenas, exigem fé, exigem persistência, são coisas impossíveis. Hoje, no culto de quinta-feira, verdade é que muitos estão em período de provas, talvez mais da metade dos irmãos está em aula nesse momento, não sei, mas hoje nós olhamos em volta, vários fazendo curso e tudo mais, hoje nós olhamos em volta e vemos, meu Deus, será possível que uma grande multidão venha para o Senhor? Para Deus nada é impossível. Não olhe circunstâncias. Lá na cela, meu Deus, Jesus, primeira reunião da cela, ou reunião dessa semana na cela, meu Deus, éramos 6. Não tem problema. Os 6 viram 16, viram 26. Seja claro e persistente. Diga clareza. Persistência. Olha para o seu irmão.
Olha para o seu irmão e diga para ele: meu irmão, Deus tem prometido coisas impossíveis. E nós iremos conquistar pela oração coisas impossíveis. Aí as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: grandes coisas fez o Senhor a estes. E nós vamos responder: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Sim, o Senhor fez grandes coisas. Nós persistimos, insistimos, batemos a porta, fomos claríssimos nas nossas petições. Pedimos por A, por B, por C, por D, por E. E Deus ouviu e fez o milagre em A, em B, em C, em D, em E, conforme nós pedimos. Deus ouviu a oração de Moisés, a oração de Manoá, a oração de Ana, e Ele não mudou, é o mesmo Deus. Aleluia. Por favor, fique de pé no seu lugar.